Era uma vez duas pessoas que estavam passando uma temporada, digamos assim, no hospital. Elas estavam bastante doentes. Uma ficava do lado da janela, então tinha acesso à janela, conseguia ver o que estava depois da janela, e outro ficava do lado da parede, na a cama, a maca, né, dele. E todos os dias, esse que ficava do lado da janela falava como estava linda a paisagem, falava da lua, que estava muito bela, descrevia a lua, ou descrevia o sol, também descrevia flores, árvores, que ele conseguia avistar, vislumbrar através da janela. E esse outro ficava sempre, ficava feliz pela descrição que ele fazia, o que estava do lado da janela, mas ao mesmo tempo ele ficava com ciúme, com raiva, porque não podia ver, vislumbrar tal beleza, né? Certo dia, o que estava na janela, ele faleceu, morreu. E aí, o que ficava do lado da parede sentiu vontade de mudar de lugar, né? Já que aquela cama tinha sido desocupada, ele quis mudar para poder acessar também, para poder conseguir ver tantas belezas que esse seu colega de quarto dizia. Quando ele trocou, alguém trocou ele de lugar, né, de posição, quando ele avistou, ele viu que depois da janela havia apenas um muro, um muro alto, não dava para ver nada, né? Nem mesmo as estrelas não dava para ver, nem mesmo o céu. Então, a moral da história é que, trazendo um pouquinho para a experiência analítica, para a psicanálise, é que quando o Foucault fala que o analista é um santo, é no sentido de que o analista ele precisa esperar que o paciente, o analisante, ele atravesse a sua fantasia, né? Atravesse os momentos de dor, os momentos de tristeza, comece a elaborar os traumas, elaborar os acontecimentos da sua vida e vá aos poucos criando, tecendo os fios da sua própria história, né? E inventando sentidos para a sua vida, né? Para dar continuidade à sua vida. E nesse sentido também, o analista ele vai aos poucos fazendo o paciente desejar, né? O desejo de analista, o desejo de ser analista, né? O desejo de ajudar também outras pessoas a fazer essa travessia de sua própria fantasia, de sua fantasia, né? Não completamente, nós não atravessamos nosso fantasma completamente. Porém, lidar melhor com isso, né? Faz com que a gente transforme, né, o que é um sintoma na assinatura subjetiva e faz com que a gente entenda que cada pessoa tem o seu momento, tem o seu processo, né, e tem o tempo. Né? Então, quando o Freud fala que nós temos que ter cuidado com o furor sanante, né, essa necessidade, esse desejo que a gente tem de curar o paciente, é que justamente, às vezes, o sintoma que esse paciente relata, que ele se queixa, muitas vezes esse sintoma é aquilo que está evitando que algo pior aconteça. Por isso que na psicanálise o objetivo não é inicialmente retirar o sintoma. Não, pelo contrário, o que Lacan fala é que a gente precisa bem dizer o sintoma, porque onde existe sintoma, existe aí um sujeito, né? Existe uma conciliação também, se a gente fala um pouco a partir da perspectiva psicanalítica freudiana, né? Uma conciliação entre instâncias, na maioria das vezes entre ego e id, né? Então, quando a gente retira o sintoma completamente, rapidamente, pode ser que coisas ruins possam acontecer, né? Aí, lembrando um pouco que a Clarice Lispector, ela fala assim, ela fala sobre em algum momento lá, não sei se, não lembro o nome do texto, da poesia, se é uma poesia, mas que ela fala que muitas vezes ela não fala de sintoma, ela fala que muitas vezes algo que acontece, uma coisa ruim, uma coisa que a gente não consegue entender na nossa vida, ali está de alguma maneira segurando, sendo um pilar para o nosso psiquismo, para mantermos a nossa saúde mental e emocional. Não é assim que ela fala, obviamente, porque ela era uma escritora, né? Ela não era uma psicanalista. Mas eu estou tentando traduzir aqui com base no que eu me lembro desse texto dela. Eu vou colocar na descrição o texto que ela se refere, né? Que ela fala sobre isso, né? E que eu estou me referindo também. Então é isso. O psicanalista
ele faz o paciente desejar. Desejar o quê? Desejar retomar a sua própria história, né? E transformar seu sofrimento nessa assinatura subjetiva. Entender que entre o nascer e o morrer, a gente pode fazer alguma coisa, a gente aprende a lidar melhor com a nossa castração, a gente aprende a lidar melhor com a nossa privação, a gente vai aprendendo a lidar melhor com a nossa frustração, né? Então, razão pela qual a experiência analítica ela é enriquecedora, né? Tanto no que se refere a gente lidar melhor com o nosso inconsciente, quanto também no que se refere a gente lidar melhor com as coisas relacionadas ao real da morte, ao real da doença, ao real da velhice.